Vamos para mais uma questão aqui, né? Vou fazer uma questão agora da PRF de 2019, né? Então, assunto também que é bem recorrente nessas provas. Então, vale a pena a gente estar revisando. Então, vamos lá. Ela diz o seguinte, ó, pessoal. Um veículo, né, de 1.000 kg de massa. Então, aqui a gente tem a massa do veículo. A gente pode ir anotando essas informações, né? 1.000 kg, né, de massa, que se desloca sobre uma pista plana, faz uma curva, né, de raio. Aqui a gente tem um raio de 50 metros. Preste atenção. Com a velocidade, olha, com a velocidade de 54 quilômetros por hora. Então aqui a gente já vê que isso aqui está em quilômetros por hora e que isso aqui está em metros, né? Então como é que eu transformo de quilômetros por hora para metro por segundo? Então a gente sabe que tem um bizuzinho, né? Que é só dividir por quem? 3,6. Como isso é um valor batido, né? 54 dividido por 3,6 vai dar o meu 15 metros por segundo. Então, para transformar uma coisa que está, uma velocidade que está em quilômetros por hora, para metro por segundo, só é dividir por 3,6, beleza? E para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu faço o inverso, multiplico. Então, guarda essa informação que é importante. Por que, que eu estou transformando? Porque, veja, o raio ele está em metro. Então eu tenho que deixar tudo numa mesma unidade. E uma coisa que não muda é a minha aceleração da gravidade, ó, que é 9,8, né? Alguns concursos adotam aí 10, mas a PRF aqui está adotando 9,8 para dificultar um pouquinho aqui os cálculos. Beleza? Então, como a gravidade, a aceleração da gravidade é uma constante, ela não muda, ela está em metros por segundo, então eu tenho que transformar tudo para metro, tudo para metro por segundo, beleza? Então vamos lá. Já transformado aqui o valor da velocidade, né? Ele diz que o coeficiente de atrito estático entre o pneu e o veículo da pista vale 0,6. Então aqui a gente tem o coeficiente estático, que vale 0,6. Beleza? A partir dessa situação, julguem os itens que se seguem, considerando que a aceleração da gravidade local é 9,8, né? Então, se tivesse dado 10 aqui, né, que alguns vestibulares e concursos adotam, ficaria até, né, mais fácil para a gente. Mas vamos lá. Item 38, né, questão 38, ela diz o seguinte: o veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta. Perfeito, ele está fazendo uma curva superior à aceleração da gravidade. Então vamos lá. Para a gente, né, ver se está correto ou errado, a gente tem que fazer o cálculozinho. Então vamos lá tentar justificar aqui essa 38. Então, vê só, preste bem atenção. A gente sabe que a aceleração centrípeta, ela é calculada, né, o módulo dela é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, ela sempre aponta para o centro da trajetória, não é verdade? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? A aceleração centrípeta vai ser quem? Quem é a velocidade? A velocidade aqui é 15, né? Já transformadazinha aqui, ó, para metro por segundo, ao quadrado dividido pelo raio. Quem é o raio? O raio é 50. Então, isso aqui vai ficar a aceleração centrípeta. 15 ao quadrado, né? 15 vezes 15 vai dar 225. 225 dividido por 50. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso dividir 225 por 5. Como aqui eu tenho esse zero, no final eu volto uma casa, beleza? Então, vamos dividir isso aqui. 225 dividido por 5, ó. Isso aqui vai ficar quanto? 4. Vou pegar aqui 22. 4 vezes 5 dá 20. Então, aqui falta 2 para chegar em 22. Baixa esse cara aqui. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Como aqui eu tinha um zerozinho aqui dividindo, né? Então, quando a gente divide por 10, não volta uma casa. Então, isso aqui vai dar 4,5 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a gente sabe que a aceleração da gravidade aí no local vale quanto? Vale 9,8 metros por segundo. Então, o que é que está acontecendo? Então, o veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior. Essa aceleração centrípeta é superior à da gravidade? Não, ela é menor. Portanto, esse item aqui ele está errado. Beleza? Item errado. Belezinha? Então, a aceleração aqui centrípeta, ela é menor
ela é menor do que a aceleração da gravidade, beleza? Então, por isso que esse itemzinho aí tá errado, ok? Então, vamos agora para 39, né? Vamos botar aqui a 39. Presta bem atenção. Vamos ler logo ela. Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, esse 2 aqui é o quadrado aqui, beleza, gente? Ficou errado aqui. Então, metros por segundo ao quadrado. Então, ele faria uma curva, né, em segurança, sem derrapar. Então, vamos lá, né? A gente tem que tentar justificar esse item 39 aí bem direitinho. Então, se ele tivesse a essa aceleração, ele ia fazer aqui essa curva sem derrapar, a gente também tem que tentar justificar esse item. Então, vamos lá, fazendo os cálculos aqui. Então, quando um carrinho ele está fazendo uma curva, né? Está aqui a pista. Então, está aqui o carrinho fazendo a curva. O que é que vai acontecer? Então, aqui a gente vai ter uma força apontando para o centro da trajetória, que é a força centrípeta, não é isso? E também a gente vai ter a força de atrito, né? Então, aqui a gente tem, puxando aqui para cima a normal e para baixo o peso, que eles se anulam, não é verdade? Então, para que esse carro ele não saia da pista, né? Então, ele vai ter que ter um equilíbrio aí, né? Entre a força centrípeta e a força de atrito. Tu já pode fazer isso, ó, utilizando o princípio da dinâmica, ok? Então, essa é a condição, né, o equilíbrio aqui no caso, que te dá a condição, né, para que esse carro não saia da pista, ou seja, força centrípeta tem que ser igual à força de atrito. E a força centrípeta, né, é a massa, velocidade ao quadrado sobre quem? Sobre o raio. Então aqui a gente vai ter a força de atrito. A força de atrito, né, é a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Né, mas a gente sabe que essa normal numa superfície plana, ela é igual a quem? Ela é igual ao peso. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, massa, repetindo, força de atrito sobre o raio, é igual o peso, né, que é a massa vezes a gravidade, vezes o coeficiente. Ó. Posso cortar essa massa. Portanto, aqui eu vou ter uma formulazinha, ó, V ao quadrado vai ser igual a quem? A G coeficiente, esse raio está aqui, vai para lá, né? Então, a velocidade mínima, né, que a gente chama velocidade mínima para que o carro faça uma curva, né, sem derrapar, vai ser raiz, porque está aqui em forma de potência, vai para lá em forma de raiz, vai ser RG coeficiente, beleza? Então, tu poderia, né, decorar rapidinho aqui essa fórmula, um bizuzinho para tu andar mais rápido, beleza? Então, essa fórmula aqui é a velocidade mínima que um carro tem que fazer para realizar uma curva. Mas aí ele não quer achar essa velocidade mínima, ele quer saber se com essa aceleração ele pode fazer. Então, conforme as informações que a gente tem aqui, eu vou calcular uma aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre quem? Sobre o raio. Então, aqui a gente vai ter a aceleração centrípeta. Quem é a velocidade mínima que ele tem que fazer? Raiz de RG coeficiente. Elevado isso aqui a quem? Ao quadrado. Sobre quem? Sobre o raio. Então, a aceleração centrípeta vai ser, ó, corta isso aqui, ficou RG coeficiente, não é isso? Sobre quem? Sobre o raio. Então, isso aqui vai ficar a aceleração centrípeta, vai ser, posso cortar esse raio por esse, ó. A gravidade que ele dá a gente aí é 9,8 e o coeficiente é 0,6. Portanto, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, né? Como é que vai ficar aqui? Eu vou fazer o seguinte, 98 vezes 6. Depois eu volto duas casinhas, ok? Então, aqui vai dar o seguinte, ó, 6 vezes 8 vai dar 48, não é isso? A 4. E aqui, 6 vezes 9 vai dar quanto? Vai dar 54, com 4, 58. Volto duas casas, né? Então, isso aqui vai dar 5,88 metros por segundo ao quadrado. Então, entenda, essa é a velocidade, a aceleração que diga, desculpa, que eu posso fazer para que esse carro não saia
da curva. Então, vê só, se eu fizer uma aceleração maior do que essa, de que 5,88 metros por segundo ao quadrado, eu vou sair da pista, eu vou sair da curva. Então, como ele diz aqui que a curva, né, a aceleração, né, que eu estou fazendo aqui é de 4,8. Então, esse carro ele faria essa curva com segurança. Então, esse item aqui ele estaria o quê? Ele estaria correto. Beleza? Esse item estaria correto, porque a aceleração que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer aqui com segurança é 5,88. Então, se ele diz, se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração de 4,8, como é menor do que essa limite, né? Então ele vai poder fazer tranquilamente aí essa curva, beleza? Então, questão interessante, né? Então veja, né, que envolve muitas coisinhas aqui, trajetória curva, lei de Newton, né? Parte aí de atrito, então, item importante. Vamos ver aqui esse 40 aqui, presta bem atenção nesse 40. A gente fechar aqui, né, essa questão aqui. Então, questão 40, ele diz o seguinte, ó, considere que esse veículo colida com outro veículo, mas o sistema permanece isolado, ou seja, que não há troca de matéria com o meio externo e não existe, né, forças externas agindo sobre ele. Nesse caso, segundo a lei da conservação da quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos dois veículos antes e após a colisão permanece o quê? A mesma. Então vamos lá, aqui está envolvendo o quê? Quantidade de movimento. Então vê só, quantidade de movimento, a gente sabe que a gente tem uma quantidade de movimento antes e uma quantidade de movimento o quê? Depois. Então vamos lá. Se eu tenho dois veículos, né, por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui. Dois veículos andando em sentidos opostos, o que é que vai acontecer? Pode ser também no mesmo sentido. Então eu vou ter uma situação antes em que a gente vai ter o quê? A massa do veículo 1 vezes a velocidade do veículo 1 mais a massa do veículo 2 vezes a velocidade do veículo 2 igual, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aqui a colisão. Então, depois da colisão, né, e desprezando todos os efeitos externos, então o sistema aí é conservativo, então a gente utiliza o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, o princípio da quantidade de movimento ele diz o seguinte, que a quantidade de movimento antes do choque será igual a depois do choque. Então, aqui a gente vai ter a massa 1, a velocidade, né, depois do choque, a gente chama de linha, mais a massa 2 vezes a velocidade 2 linhas. Então, as velocidades aqui mudam, né? Mas que essas quantidades de movimento, né, elas se conservam. Então, as velocidades mudam, né? Para que essa quantidade de movimento ela possa se conservar, já que ele está desprezando, né, esses fatores externos aí. Então, esse item aqui, né, conforme essa justificativa, ele fala, né, do princípio da conservação da quantidade de movimento. E o que é que o princípio dessa conservação diz? Que a quantidade de movimento antes do choque ela é igual a depois. Então, esse item aqui ele está correto também, beleza? Então, aqui, corretozinho. Show? Então, aí, mais uma questão interessante aí da PRF, né? Um assunto que geralmente eles gostam de abordar, né? E tá tudo aí dentro do programazinho, beleza? Então aí até a próxima questão.